Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a 2 Coríntios capítulo 12, um capítulo um pouco complexo, amém? Mas ao mesmo tempo simples, quando nós temos a revelação do Espírito. Aqui vai se tratar de onde vem a autoridade de Paulo, de onde vem a resistência aos ataques malignos, às dificuldades, né? As resistências muitas vezes sem precedentes, inumanas, perseguições muito fortes, mas irmãos, existia uma graça, amém? E essa palavra graça é caris, né? Que vem da palavra carisma, mas essa palavra específica fala sobre regozijo, alegria, vitória. Graça é uma habilidade, é uma capacidade, né? É um favor, né? Que vem da parte de Deus, é, imprecedente, amém? Então, nós vemos aqui de onde vem essa força, essa autoridade, né? Isso emana das experiências de Paulo com Deus, isso emana do conhecimento ao longo da vida que Paulo teve das Escrituras, do Velho Testamento, e ele vai ser um agente tão importante nas mãos de Deus para a construção do Novo Testamento, amém? Então, ele vai falar aqui sobre as revelações do Senhor, ele fala sobre um homem, né, que foi ao terceiro céu, ao paraíso, amém? Esteve com Jesus, viu coisas inefáveis, as quais não são lícitas proferir. Então, tem coisas que não são para se falar nessa época da graça, amém? É muito importante nós entendermos isso. E Paulo não dá um vulto muito grande a essa experiência, mas ele nem quer dizer que é ele mesmo, amém? No texto, quando nós vamos lendo, é que nós vamos descobrindo que de forma indireta ele vai se integrando, ele vai se entregando, que esse homem que foi ao paraíso, ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, né? Foi ele mesmo, amém? Então é interessante, já no versículo 6 diz assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou do que em mim ouve. Né? Existe uma preocupação, às vezes, pessoas mentiam para parecerem espirituais, e Paulo não, Paulo falava a verdade, mas ele não estava querendo que as pessoas pensassem dele além do que viam nele, além do que escutavam dele. Né? As experiências eram bem particulares e faziam com que ele fosse forte, porque foi essas experiências que o manteve, vamos dizer assim, firme, quando esse espinho na carne, né, veio esbofetear. E ele diz aqui do versículo 7 até o 10, a respeito desse espinho na carne, amém? Ele diz que é claramente um mensageiro de Satanás, ou seja, claro, existia uma permissão divina, mas esse mensageiro não tinha nada a ver com Deus. E o objetivo desse mensageiro era fazer com que Paulo não cumprisse o seu ministério. Eu sei que na linguagem que ele usa aqui, ele fala na questão de ensoberbecer-se, né? Ele fala na questão de se exaltar, mas isso não tem nada a ver com orgulho, isso não tem nada a ver com soberba, porque o orgulho e a soberba vai levar um homem à queda. E se Satanás vier tentar alguém, claro que ele vai utilizar isso, o que cada um tem, né, de orgulho e de soberba. Mas Paulo está dizendo aqui, não, eu me humilhei. E outra coisa, ele começou a ter prazer nas fraquezas, amém? Nas necessidades, nas injúrias, porque ele dependia desta graça, charis, da mesma raiz de charis, alegria e chário, regozijar. Charis causa regozijo. É a palavra para a graça de Deus conforme estendida ao ser humano pecador. Significa favor e bênçãos imerecidas. Um dom livre. Amém? Então, quem é cheio de graça, quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida. As coisas da vida não fazem mais sentido. As coisas da vida perdem o seu valor. Claro que ele quer desfrutar das coisas da vida. Claro que ele quer ter uma vida boa. Amém? Mas se essa vida boa não chegar, ele vai depender da graça de Deus. Amém? Ele orou ao Senhor por causa desse espinho na carne, talvez apresentando a Deus, e Deus disse, olha, minha graça te baixa, fica firme, tá certo? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aí ele faz, então, de boa vontade, né? Depois de ter orado 3 vezes, ele percebe, ele entende, e ele de boa vontade, o que falta em muitas pessoas, de boa vontade viver a vida, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de regozijo, enfrentar as dificuldades, sabendo que Deus está com ele, né? Então ele diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Versículo 10, pelo que sinto prazer. Olha, ninguém sente prazer em sofrimento.
Ninguém sente prazer em Satanás perseguindo, não querendo que você cumpra o seu ministério, mas ele estava definido, né? Ele estava convicto. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Em nenhum momento aqui ele fala de doença, em nenhum momento aqui ele fala de pobreza, em nenhum momento aqui ele fala de miséria. É interessante que esse espinho na carne trazia sobre ele o quê? Injúrias, né? Mentiras, falsidades, né? Ele é acusado de não ser apóstolo por não ter visto Jesus, por não ter andado com Jesus, né? Ele fala aqui nas necessidades, mas ele viu também que Deus tinha ensinado a ele tanto a ter necessidade como a ter fartura. Lá em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: estou instruído sobre essas coisas e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nas perseguições, foi um homem muito perseguido, quando nós lemos Atos, como nós vemos suas epístolas, né? Não está tudo escrito aqui, mas o que está escrito já mostra que era um homem muito perseguido, amém? Nas angústias, e essas angústias vinham por amar a Cristo, por querer agradar a Deus. Amado, vai vir angústia quando você quiser fazer a vontade de Deus. Pessoas não vão entender, pessoas vão lhe deixar, pessoas vão lhe abandonar, pessoas vão lhe perseguir, pessoas vão falar mal de você. Amém? Mas você precisa entender, é a graça de Deus que nos basta. A ponto de quê? A ponto de que você venha depender mais de Deus, né? Venha se gloriar nas fraquezas, se alegrar nas fraquezas. Pedro fala sobre isso. Tem de motivo de grande alegria o passar por tribulações, porque a tribulação ela vai produzir em nós perseverança. Amém? A perseverança vai nos estabelecer cada vez mais naquilo que Deus tem para nós. Amém? Então ele vai falar sobre as credenciais do seu apostolado, né? Vai falar a respeito de ter apresentado suas credenciais com sinais, prodígios, maravilhas em toda a persistência. Ele não desistiu em meio às dificuldades, em meio às aflições, não, mas Deus ainda foi com ele, né? Lembra dele em Malta, que ele tinha sido salvo do naufrágio e foi pegar gravetos e uma cobra picou ele, e os bárbaros da ilha disseram: esse homem realmente é um malfeitor, porque tendo escapado do mar, a justiça não permite que ele viva. Ele pegou a cobra, jogou no fogo, amém? E ali ainda estavam esperando ele cair, espumar, ele curou os enfermos, amém? Ele salvou muitas pessoas por amor de Cristo Jesus, então fez muitos sinais, prodígios. As pessoas da ilha ficaram encantadas com o evangelho, né? E despediram eles depois com muita graça e com muito favor, amém? Então ele diz que a única coisa que ele foi inferior para a igreja de Corinto, especificamente, foi no fato de não ter sido pesado, ou seja, não depender financeiramente, nem tirar financeiramente nada deles. Amém? E ele diz assim: me perdoe essa injustiça. Paulo ainda brinca. Amém? Então ele diz: mostra o desejo de visitá-los, do 14 até o 18, né? Mas envia Tito e outro irmão com ele. Amém? Então ele mostra da honestidade desses irmãos. Paulo era acusado de pegar o dinheiro das ofertas e usar para si mesmo, e ele também não, não, não se rende a essas coisas, amém? Ele fala da sua boa vontade, ele fala a respeito do desejo, né, que ele tem em fazer com que o evangelho seja verdadeiramente anunciado, pregado, demonstrado, amém? E ele vai apelar para o juiz de todos, né? Versículo 19. Há muito pensais que estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que ainda outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então é muito importante nós entendermos isso, fugirmos das obras da carne, amém? Paulo diz aqui: não quero achar essas coisas no meio de vós. Então, irmãos, se consertem, amém? Se consertem, busquem a Deus, procurem viver para Deus, busquem andar em santidade, amém? Se arrependa, em nome de Jesus. Se você pecar, amados,
nós temos um advogado diante de Deus, mas não permaneça no pecado, amém? A permanência no pecado vai te levar à morte e pode fazer com que você seja julgado e pode até, talvez, ser abreviada a sua vida para que seu espírito seja salvo, somente seu corpo seja destruído, mas você pode também ter o risco de perder a sua salvação, amém? Eu sei que tem gente que não acredita que pode perder a salvação e por isso muitas vezes brinca com o evangelho. Mas nós, irmãos, precisamos nos armar das armas espirituais, amém? E nos revestir das armas do dia. Então, que Deus te abençoe, louvado seja Deus, exaltamos a Deus por tudo que temos feito nesses vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe aí com as pessoas e um grande abraço. Tenha um bom dia. Deus é conosco.